Olá pessoal que acompanha o canal Educação em Ação. Hoje chegando com mais uma aula de matemática, ok? Os alunos acompanham aí na página 120, mas nosso tema é a partir da página 118. Então vocês devem estudar o tema, né? Que é números primos, e o exercício está lá na página 120. Então, vou explicar aqui para vocês como fazer, ok? Vamos lá. Lembre-se do crivo de Eratóstenes que você montou. Use-o para responder as questões. Então, quantos são os números primos menores que 50? Certo? Bem aqui, né? Aqui já dá para vocês perceberem quantos são esses números, que são primos. Então, o que é um número primo? É quando ele é divisível apenas por 1 e por ele próprio, certo? Quando ele apenas é divisível por 1 e por ele próprio, então chama-se número primo. E quando ele pode ser divisível por outros números, então nós chamamos de número composto, ok? Então, quando você pegar esse número, for fazer a divisão, e ele somente for divisível por 1 e por ele próprio, número primo, certo? Então, como é que se faz isso? Quando você faz a divisão e sobra resto zero, claro, né? Se sobrar resto diferente de zero, então ele não é divisível. No item B, uma vila teve casas numeradas de 30 a 50. Certo? De 30 a 50. Quantas foram numeradas com números primos? Então, você pega aí os números de 30 a 50, né? Aí vai dividindo. Esses números, se eles forem divisíveis por 1 e por ele próprio, apenas isso, né? Então, são números primos. No item C, em qual século estamos? Em qual século estamos? O número que representa esse século é o número primo? Aí você vai dividir, né? O número que representa esse século, certo? E vai verificar se ele é primo ou não, tá certo? Questão 2. Em um torneio de futebol, uma equipe somou 91 pontos. No final do campeonato, o número que aparece na informação é um número primo? Mesma coisa, você pega o 91, certo? E vai dividir. Primeiro, começa pelo 2, depois pelo 3, pelo 4, né? É importante que vocês façam isso até o número 7. Aí já dá para vocês perceberem se é um número que é divisível por outros números, certo? Além do 1 e ele próprio. Então, lembrando mais uma vez, se ele apenas for divisível por 1, todos os números são divisíveis por 1, né? E também por ele próprio. Agora, para que ele não seja primo, ele tem que ser divisível por outros números. Vem a questão de número 3. O valor numérico de cada expressão a seguir é primo? Aí vocês vão calcular, né? 6 elevado à sexta potência. Aliás, 2 elevado à sexta potência, certo? Então, como é que se faz isso? Multiplica o 2 quantas vezes for o expoente. Como aqui nós temos 6 como expoente, então multiplica-se o 2 por ele próprio 6 vezes. Ou seja, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Depois soma com 3 e obtém o resultado final. Aí depois divide para saber se ele é um número primo ou não, certo? Aqui também da mesma forma, no item B. Então, 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, mais 5 vezes 5. Depois soma os dois valores e depois verifica se é um número
número primo ou não, ok? Da mesma forma aqui, ó, 47 ao quadrado menos 37 ao quadrado menos 23 ao quadrado. Aí o valor obtido verifica se é um número primo ou não, certo? Depois vem a questão 4. Verifique quais dos números abaixo são primos. Então, começa do 47, né, e vai dividindo. Vê se ele é divisível por 2, por 3 e assim por diante, certo? Depois vocês deverão escrever esses números que são primos, somente os que são primos, aqui, certo? Então, os números estão nessa tabela, né? Aí vocês farão a escrita somente dos números que forem primos aqui nesse espaço. Então, como vocês podem fazer a conta no borrão, aí vem para cá só o resultado, né? Mas quem quiser fazer as operações, deixar espaço aí suficiente, né? Então faça melhor ainda. Aí vem a questão 5. Quais dos seguintes números são primos? Então, a mesma coisa. O mesmo que você fez aqui, vai fazer aqui também, só que os números são diferentes, né? 131, ele verifica se ele é primo, depois 253, 211 e o 391. Aí os que forem primos, vocês só repetem aqui embaixo, ok? Questão 6. A figura tem um segredo. Descubra esse segredo e responda. Qual número deve ser colocado no quadrado azul? É esse quadrado aqui, né? Qual é o número que deve ser colocado aqui? Vocês devem ver aqui a sequência, bem direitinho. É uma questão de raciocínio lógico, né? Aí vocês devem depois... Aqui vocês irão colocar somente o valor, né? Que deve ser colocado aqui nesse quadrinho azul. E aqui abaixo, esse número, pergunta, esse número é primo? Aí vocês vão dizer sim ou não, certo? Verifica bem direitinho qual é a sequência aqui, certo? É uma questão de raciocínio lógico. Depois vem a questão 6, né? Não, 7, questão 7. O Brasil ganhou o Campeonato Mundial Masculino de Voleibol em 2010, realizado em Roma, Itália. Na final, o Brasil jogou com Cuba e venceu por 3-0. Com a vitória, o Brasil tornou-se tricampeão mundial. Observe a tabela ao lado, que é essa aqui, né? Identifique os números primos. Registre os divisores dos números que não são primos, ou seja, aquele valor obtido, né, que vocês verificaram aí através de uma divisão desses números que não são primos, somente dos que não são primos, ou seja, daqueles números que vocês dividiram e sobrou o resto igual a 0. Tá? B. A pontuação total de Cuba nos 3 sets é um número primo ou composto? A pontuação de Cuba nesses 3 sets aqui, né? Soma, depois verifica se é um valor primo ou é um número composto. Ok? Questão 8. A Fórmula 1 é a principal categoria de automobilismo mundial. A partir da década de 1970, os pilotos brasileiros começaram a fazer sucesso na modalidade. Emerson Fittipaldi foi o bicampeão, 1972 e 1974. E Nelson Piquet conquistou 3 títulos, 81, 83 e 87. Ayrton Senna também foi tricampeão, 88, 90 e 91. Outros 2 brasileiros destacam-se na Fórmula 1, Felipe Massa e Rubens Barrichello. O gráfico a seguir mostra o número de vitórias que os pilotos brasileiros conseguiram na Fórmula 1 até a temporada de 2017. Então, aqui nós temos o gráfico, né? Brasileiros e suas vitórias na Fórmula 1. Então, Ayrton Senna, 41 vitórias, Emerson Fittipaldi, 14, Felipe Massa, 11,
José Carlos Paz, 1 vitória, Nelson Piquet 23, Rubens Barrichello 11. Dentre os números que aparecem no gráfico, quantos e quais são números primos? Aí você deve observar aqui esses números, né? Aí dizer quais deles são números primos e quantos são os números primos que aparecem aqui, ok? Em duplas, questão 9. Observem o quadro a seguir e façam o que se pede. 14, 38, 25, 43, 22, 52. Com base nos critérios de divisibilidade, qual é o único número primo presente no quadro? Justifiquem a resposta. Então, a resposta é pessoal, certo? Por que esse número é primo, né? Aí vocês devem justificar aqui. Vocês devem saber quando é que um número é primo. Expliquei lá no início, né? B. Listem os divisores dos números do quadro. Os divisores. Por exemplo, começa do 1, aí depois no 12, vocês vão fazer de cada um, tá? Por exemplo, eu tenho 14 aqui, então eu vou colocar os divisores de 14. O 1, aí depois eu divido por 2, se sobrar resto igual a 0, 2, né? Assim por diante. E depois, elabore um quadro contendo apenas um número primo, entre 50 e 100, e outros 5 números compostos que se enquadrem nos critérios de divisibilidade vistos nesta unidade. Depois, troquem o quadro com outra dupla e respondam os itens A e B novamente, considerando agora o novo quadro. Não, vocês façam somente um quadro, né, já que vocês não irão fazer em dupla. Irão fazer individual. Então, você escolhe aqui um número que é primo, entre 50 e 100, e outros 5 números que não são primos, né, que são números compostos. Ou seja, um número que é divisível apenas por 1 e por ele próprio, e 5 números que são divisíveis por outros números. Aí é uma questão pessoal. Aí é a critério de vocês. Vocês quem escolhem esses números, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.